Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Missão Educar, a missão nossa realmente de educar. E aí eu estive pensando algumas vezes nas minhas conjecturas, porque nós temos que educar se tem um monte de gente que precisa ser reeducado. Talvez tenhamos que criar a pedagogia reeducativa. Bom, mas hoje nós temos aqui um bate-papo bastante interessante, gente, porque a gente falar de transdisciplinaridade envolve uma série de questões que nos remete àquela questão de pensar assim, primeiro tem a disciplina, depois tem a multidisciplina, são várias disciplinas, depois tem a interdisciplinaridade, que é a comunicação de uma disciplina com a outra, mas um projeto transdisciplinar, as disciplinas se conversam entre si, elas entrelaçam conhecimento e trocam experiência. E nós vamos bater um papo hoje a respeito desse assunto aqui. E eu quero apresentar para vocês a professora Lilian Fernandes, que ela é a nossa entrevistada de hoje e que vai falar com a gente sobre essa questão da transdisciplinaridade. Ela é mestranda em Ciências Humanas, pós-graduada em Língua Inglesa, especialista em literatura inglesa e portuguesa, americana, digo, licenciada em Inglês e Espanhol, em regime de também leciona em regime de aulas particulares, é professora universitária dos cursos de letra e pedagogia, contadora de histórias. Bom, gosta de contar histórias. Vamos ver se ela vai contar algumas histórias aqui para a gente. Em língua portuguesa e no inglês, no espanhol, no francês, no italiano. Não, só no... Não vamos exagerar, né? Nós estamos aqui com a professora. Seja bem-vinda ao programa Missão Educar. E nós vamos começar logo fazendo uma pergunta para você, uma pergunta de imediato. Como é que você define para a gente a transdisciplinaridade pensando naquilo que eu falei inicialmente? Na disciplina, na multidisciplina e interdisciplinaridade. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero realmente contribuir com certeza com essa troca de experiências. Então, a questão da transdisciplinaridade ela é bem importante por conta dessa conversa que tem e essa troca de experiências mesmo, como o senhor falou, né? Que os alunos conseguem vivenciar as disciplinas e conseguem também ver a aplicabilidade disso num contexto geral. Porque, às vezes, se você fica tratando isoladamente, às vezes, para o aluno, ele fica, nossa, mas onde que eu vou usar isso? Fica, às vezes, essa dúvida, né? Vou aprender inglês para quê? Onde eu vou usar inglês? Isso. Né? Principalmente quando se trata de uma língua que não seja nossa, onde que eu vou usar isso? Do mesmo jeito, né? Então, você consegue trazer para o aluno e para a sala de aula que aquilo tem aplicabilidade em outras disciplinas também, não é só na língua inglesa. E aí é onde você leva também para ele a realidade. Quando ele sai para a rua, ele vê tantas expressões em inglês, tantas oportunidades do idioma inglês. Falando, né, especificamente do inglês, que foi o exemplo que me veio. Mas ele acaba entrelaçando as outras disciplinas, a literatura, a língua portuguesa com a língua inglesa, porque muitas das palavras em português, eles já estão migrando termos em inglês para a nossa realidade da língua portuguesa também. Então, fica tão familiarizado com aquilo que ele nem sabe que aquela palavra estava sendo usada na língua inglesa e já faz parte da língua portuguesa. Na questão dos outros hábitos, das outras disciplinas, tanto de literatura comparada, do meio ambiental, das multiculturas. Então, todas as disciplinas elas acabam conversando a partir do momento que você dá essa oportunidade para o aluno vivenciar todas essas experiências. É isso, gente, que é a transdisciplinaridade. Não é uma disciplina só conversar com a outra, é a disciplina conversando com todas elas. E se o inglês é uma disciplina, ele vai ter que conversar com todas. Não é uma coisa isolada, entra na sala, da aula, vai embora. Professora, como é que surgiu a ideia desse projeto transdisciplinar? Você descobriu isso, observou, estudou e verificou? Não, está faltando alguma coisa.
Olha, nós sempre procuramos trazer para os cursos experiências extra-classe. Tanto é que eu estou na instituição há 9 anos e nós, todos os anos, fizemos as jornadas acadêmicas, jornada literária, sempre envolvendo sarau, apresentação de poesia, teatro, interpretação de filmes. Então, sempre nós levamos para os alunos a experiência extra-classe. E aí, conversando com a diretora, Rosana, ela trouxe essa ideia. Por que vocês não fazem, então, um projeto que envolva todas as disciplinas? E aí, como realmente nós gostamos de trazer essa experiência para os alunos, então nós conversamos com as outras professoras, que era a professora Lucimara Freire, a professora Joyce Souza e a professora Zoraide Cocito. Então, estávamos nós 4 no projeto do curso de letras, e aí nós conversamos ali, olha, veio essa proposta da diretoria, e o que vocês acham, né? Uhum. Então, todas toparam de imediato e desenvolvemos, então, para fazer esse entrelaçamento. E aí, qual era o tema que nós íamos escolher? Aí nós escolhemos essa questão da presença dos africanismos e os indianismos na cultura brasileira. Ah, sei, que é aquelas imagens que você mandou, que a gente pode começar a colocar as imagens e você ir comentando, e aí depois eu vou fazendo uma tessitura em relação às disciplinas, tá bom? Perfeito. Vamos Maurício, a primeira imagem, e aí você, quer dizer, a imagem é um texto, né? Isso. Esse texto é o texto que dá a introdução ao trabalho. Sim, que dá a introdução ao projeto, né? Que nós vamos integrar, então, o estudo da realidade contemporânea, a língua portuguesa, a literatura comparada, o multiculturalismo, que é onde envolve a África e os índios, né, os indígenas, né? E as políticas de educação ambiental. É claro, no multiculturalismo, se fosse envolver todas, nossa, ia ficar muita coisa. Ficava, né? Muita coisa. Então, essa é bem raiz, né? Bem sim. O indígena é primórdio, depois o africano veio depois, mas é bem a cultura que está enraizada na nossa nação e a brasileira. influência nossa, né, é muito grande, porque desde a colonização, né, então os índios já habitavam aqui. Aí, com a colonização, vieram os navios negreiros, e aí os afrodescendentes, e aí eles vieram e foi seguindo com a miscigenação, né? E o brasileiro ele acaba tendo toda essa mescla, né, dos imigrantes europeus com os indígenas e com os africanos. Exatamente. Então, nós somos produtos, né, dessa mescla. Produto dessa mescla. Exato. Vamos ver a segunda imagem? Aí. Então, aqui, que foi a proposta da língua portuguesa, então nós trabalhamos a influência, realmente, tanto dos indígenas quanto africanos, o que isso influenciou no idioma da língua portuguesa para o caso do Brasil. Porque às vezes eles falam que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Né? Nós falamos um monte de coisa, eu acho. Não é? A gramática é da língua portuguesa, mas acaba sendo nós tem uma diferença assim, da gramática, não sei se é gramática, mas pelo menos da língua portuguesa falada. Sim. Em relação a nós, tem uma... Então, quer dizer, não é tão grande, mas tem algumas diferenças que você pode dar umas escorregadas. Né? Né? Então, é bom ficarmos atentos. Né? Exatamente. Então, aqui, o que nós fizemos? Os alunos eles precisavam desenvolver os temas dessa forma. Então, para cada disciplina, eles tinham que trazer o seu conteúdo. Então, esse era um dos grupos, porque foram 8 grupos. Uhum. Né? A sala foi dividida em 8 grupos, eram 25 alunos. Foi dividida em 8 grupos, e aqui eu peguei o exemplo de um deles, né? Porque para todos eles tiveram que fazer a mesma distribuição para cada disciplina, eles tiveram que trazer os elementos que competia ao seu tema. Todos eles tiveram que seguir o tema africanismos e indianismos na cultura brasileira. E tudo esse trabalho da transdisciplinaridade você realizou dentro das dependências da Faculdade de Santo André, com os alunos da faculdade. Sim, também. Eles eram os formandos de letras. E os professores também da faculdade? Todos. O grupo todo envolveu a Faculdade de Santo André,
E aí, então, eles tinham que apresentar dessa forma. Então, esse slide ele mostra então as palavras de origem indígena, que aqui eles dão, né, babaca, caipira, guri, e aí cada grupo trazia um pouco de elementos. E aí eles tinham também do africano, alguns elementos das palavras africanas. Você veio essa transparência? Veio, eu trouxe. A próxima, Maurício, que é... Isso, olha lá, de origem africana. Então, angu, giló, orangotango, e aí vai. Quanta coisa. Nós temos. Uma influência fortíssima. E nós podemos aqui também mesmo, né? No Anhangabaú. Principalmente se vê de Angola, porque Angola é colônia portuguesa. Sim, total, muito. Moçambique é colônia portuguesa. Se veio para essas regiões, então mais ainda, né? E a gente vê aqui no estado, aqui na cidade de São Paulo, né? Então, vê o Anhangabaú, né? Então, E Anhangabaú lembra um pouco até o termo indígena. Então, ele é indígena, né? Ele é indígena. Anhangabaú. E quando pega um africanismo, dos africanos também tem algumas palavras que nos lembram bastante a própria nossa, porque é da língua portuguesa também, né? Sim, total. Mas o interessante é que do índio também, né? Sim. Então, nós estamos mesclados o tempo todo, né, com essa questão. Então, foi bem pertinente trazer para os alunos e eles conseguirem também se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vivenciar, né, para poder trazer. Não é simplesmente trazer a palavra por trazer. Não. É ele buscar, porque a transdisciplinaridade dá vida, né? Da vida à disciplina. Porque aí eles foram buscar o significado da palavra, eles foram buscar de onde vinha, qual era a função dela, qual era a aplicabilidade. Então, foi muito interessante, foi bem prazeroso etimologia, mesmo. Porque hoje se perdeu. Eu tenho a impressão que pelo menos uns 20% a 30% das nossas cidades tem uma raiz indígena. Tem muito. É impressionante a quantidade das nossas cidades com origem indígena. Africana nas cidades não tem tanto, né? Parece que não. A gente vê mais os indígenas mesmo, né? A gente vê mais os indígenas, mas eles conseguiram assim trazer para nós todo esse repertório. Põe mais uma imagem para a gente ver. Aí. Então, aqui foi um exemplo da literatura comparada, que aí eles fizeram a intertextualidade do texto de Rui Barbosa com a música do Rapa. Tem né? Daquele cara que você falou, né? Sim, então... Não, esse aqui é do Rapa, nosso brasileiro, né? Ele é brasileiro. Sim. Então, aqui eles estão falando da questão do navio negreiro, né? Então, a escravidão do negro e a mutilação da liberdade do branco. E o Rapa fala, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Tá? Então, aí eles trazem também essa intertextualidade da literatura com a música. Sim. Então, foi bem produtivo, porque você não fica só no texto. Você vai buscar... E você vê, o Rapa é uma música que os jovens gostam, né? E aí eles vão buscar, com essa intertextualidade, é sempre isso, trazendo para o aluno o contexto dele, do cotidiano, para ele se sentir inserido nesse processo. Que, se você fica só na literatura, às vezes tem aquela implicância, né? Sim. Porque você tem que buscar todo o contexto histórico, geográfico e tudo isso, porque senão realmente você acaba excluindo. A transdisciplinaridade tem uma função dela, ela tem que ser inclusiva, né? Total. A hora que ela vai incluindo todas as disciplinas, fica muito bonito, fica multicolorido. Muito. E os alunos sentem assim, alegria. Nossa, então isso tem a ver? Né? Isso tem a ver. Poxa, o Rapa, todo mundo sai cantando o Rapa. De repente, você põe um texto de Rui Barbosa junto com a música do Rapa, opa! O cara foi lá, o cara estudou. Entendeu? Não é só o cara... Porque a pessoa pensa que o cara faz uma música... De repente, o cara estudou, o cara leu, ele foi buscar para se inspirar, né? Não é? E aí acaba tendo uma simpatia pela literatura. Porque fala, poxa, é legal, literatura é bacana, é uma coisa boa de se ver. Porque se a música eu gosto e esse texto tem a ver com a música, então... Que interessante. Aí já muda e acaba trazendo uma parte lúdica, uma parte mais interessante para esse aprendizado.
Legal. A próxima? Aí, Então, esse mandioca. aqui, ele é a conexão da alimentação. Então, a mandioca, ela vem da influência africana. A mandioca, a macaxeira é nossa ou é uma macaxeira é também da influência indígena? Porque até a Então, mandioca, a macaxeira, o isso. aipim. Então, elas têm tanto a indígena quanto a africana. Então, a mandioca, ela traz essa influência dos dois. Por quê? Porque a mandioca, ela é uma raiz que é fácil de cultivar e ela tem toda essa variedade de preparo. Tá? Exato. Então, tanto os índios quanto os africanos utilizaram a mandioca na culinária com grande variedade. E aí nós Usamos usamos hoje, até hoje, com toda a variedade sim, que... né? Haja tapioca hoje, por Haja. exemplo, tapioca. Os fitness, né? Vai a tapioca. Exatamente. Então, foi bem interessante essa questão da mandioca também. Você colocou o milho aí ou não? O milho não coloquei, mas eles chegaram a falar. Eles chegaram a falar porque o milho... O mungunzá e Sim. aquelas coisas todas que derivadas do milho. Aí você vai mergulhando nisso, você vai vendo a multicultura, né? Total. Como interage, né? Sim, porque, inclusive, eu acredito que no próximo slide nós vamos poder ver. Isso. Então, aqui ele tá marcando a influência indígena na formação da sociedade brasileira. Então, o uso da jangada, a canoa, a rede para dormir, o folclore, a dança, as lendas, né? O boto, o boitatá, E a rede para dormir caipora. mais do que no Nordeste não existe, né? Não é? Muito bom. Realmente Muito o bom. Nordeste tem a rede de todos os tipos, de todas as formas, rede para casal. Não é? Aí já inventaram aquela que é a rede que fica mais ou menos como você balançando, só para você se encostar, virou cadeira balançante. Tudo com a rede. Então, vem dos índios, Não, né? tem região do Nordeste hoje não, mas nos interiores a cama de dormir é a rede, mesmo porque o calor, né? Não é muito calor, então eles acabam, realmente é oficial, né? A cama Esse oficial é a bem rede. típico indígena, né? Sim. Os africanos também trouxeram alguma coisa assim? Eles... trouxeram também. Sim, porque... Assim, o nosso clima, se juntar a ponta de Angola, vai dar certinho aí no estado de Pernambuco, Sim. por ali, e encaixa, né? Encaixa. Então, o clima é semelhante. Sim, e acaba que os costumes acabam até sendo parecidos, né? Muito parecido. Para poder liberar um pouquinho a questão da temperatura muito alta, então a rede acaba sendo mais confortável mesmo. E como? A próxima? Então, aqui era na questão da... já entrou a reciclagem, da reciclagem, né? Porque é do meio ambiente, a disciplina que envolvia o meio ambiente. Então, para cada trabalho que eles fizeram, eles tinham que montar um plano de aula para poder trabalhar o tema que eles estavam usando. Eles iam desenvolver um brinquedo com material reciclado. Certo? Sei. Então, esse slide mostra então como que eles iam fazer essa aula, já simulando em sala de aula. E para que série? Aqui eles falaram então que era para o 8º ano do ensino fundamental 2. E aí então eles vão a importância da reciclagem. E aqui eles iam usar a garrafa PET, a casca da mandioca, a cabaça. Cabaça. Aí eles usaram sobra de tecido, reutilização de bijuteria, as informações, e aí tudo que eles pegaram em artigos e revista, para quê? Aqui eles representavam, com a literatura, eles tiveram que analisar um conto indígena ou um africano, e aí eles faziam essa intertextualidade com algum do nosso folclore, certo? E aí, baseado naquele conto que eles iam analisar, eles iam desenvolver esse plano de aula para trazer um brinquedo em material reciclado. Então, esse aqui era o plano de aula que eles fizeram para representar a lenda da mandioca. Então, eles fizeram que no próximo vocês vão ver. No próximo slide? Por favor.
Isso aqui. Uhum. Então, aquele plano de aula foi para desenvolver essas duas bonequinhas. Essas duas bonequinhas, elas estão contando a história. A bonequinha de vestido laranja, ela é o poema Sóia, e a bonequinha de branco, ela conta a lenda da mandioca. Então, o poema Sóia, ele é africano. Ah, E aí sei. ele conta a história de... Sóia já quer dizer lenda. Sei. Né? E aí ele conta a história da... Esse poema conta a intertextualidade da questão da noite, a questão da água, a questão da flor. Então, sempre enaltecendo a mulher. Enaltecendo a força da mulher, a fecundidade. Aí eles fazem também interligação com a terra, com a água. Então, a terra, ela traz o alimento. Praticamente os 4 elementos aí, terra, total, fogo... né? Os 4 E elementos. a bonequinha da mandioca, ela conta a lenda de uma indiazinha que nasceu branca. Ela nasceu branca, só que ela morre de uma forma que ninguém sabe. E aí, a mãe índia faz o sepultamento da indiazinha dentro da oca. E aí, naquele lugar onde ela foi enterrada, nasce um pé de mandioca. Que a mandioca é branquinha. Que é branquinha por dentro, depois que tira a casca, né? Então, a indiazinha, como ela era branquinha, e nasceu um fruto branco, então, o nome da indiazinha era Mani. E como ela foi enterrada na oca, ela foi enterrada na oca, então manioca, então ficou mandioca. Porque também é dividido assim, mandioca, né? Sim, depois mandioca. Sim, né? E aí, então, qual foi isso, as duas bonequinhas. Então, qual foi a relação que eles fizeram dos dois contos, o africano com o indígena? Tanto a Sóia, a história da Sóia, quanto a história da Mani, elas estão relacionadas com a força da mulher, com a fecundidade, com o poder da procriação, essa conexão com a terra, porque a mandioca é raiz, né? E a planta com a raiz na terra, com a necessidade do sol, que é o fogo, o alimento, o ar, os 4 elementos ali representados. É muito linda a história, porque eles fazem essa conexão e é bonito você ver que tanto a cultura africana quanto a cultura indígena, ela é muito similar. Nossa, quantos contos não existem no Brasil? Aí perdidos por esse sertão afora, norte a sul, leste a oeste do Brasil, que poderiam ser realmente recuperados. Nós temos história linda, nós precisaríamos do Halloween. Não sou contra o Halloween. Estou dizendo, nós teríamos, para concorrência com o Halloween. O Halloween pode continuar existindo, mas existir também essa cultura, né? Total. Talvez o caminho da transdisciplinaridade venha propiciar esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, agora nós vamos para o nosso break. Até mais. Já mais da metade. E quantas fotos nós fizemos? Aí vai... Professora Lilian, falando sobre transdisciplinaridade. Vocês viram que a configuração da transdisciplinaridade traz um colorido muito bonito, porque ela possibilita uma visão global, holística, sistêmica de toda uma cultura. A inter-relação é bonito ver falar na transdisciplinaridade, porque as disciplinas vão se comunicar, vão bater um papo, vão se tornar amigas. Não é simplesmente qual a sua matéria, qual a disciplina que você dá, é tal, e a outra qual a sua disciplina. E ninguém se comunica. A transdisciplinaridade veio exatamente para ajudar nesse aspecto. Professora, vamos continuar falando sobre as imagens? Tem mais uma aí, né? Maurício? Aí. Perfeito. Então, até agora nós estávamos falando da questão das influências, da língua portuguesa, agora já mudou para... Isso, aí nós fomos
com a língua inglesa. Então, o que nós fizemos? O conto que eles foram trabalhar, eles passaram esse conto para a língua inglesa. Sim, porque também tem índios nos Estados Unidos. Sim. Se o índio é considerado o primitivo, em todo lugar tem. Não é? Né? E nós precisamos respeitar isso. Exatamente. Né? E aí o nosso aluno que vai se formar professor inglês-português, que lê transforma inglês-português, ele precisa também ter essa versatilidade de respeitar a cultura e se interessar pelas outras culturas. Sim, e também o índio americano, se ele está falando de uma coisa, você tem que integrar as duas culturas, né? Não é? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os contos que ele ia trabalhar na análise comparada da literatura com os outros textos, aí nós colocamos, então, para a língua inglesa e eles trouxeram para a sala de aula o vocabulário principal do conto que ele estava trabalhando. Nesse caso, era o conto da história do lobisomem. Então, na história do lobisomem, na tribo, que também é influência indígena, na tribo tinha um dos índios que tinha a maldição de ser o lobo, né? E aí, aqui eles trazem, então, os termos, eles trouxeram com a imagem, cada um trouxe a sua forma de apresentação do vocabulário. Então, os alunos trouxeram com esse contexto. Com a imagem. Né? Com a imagem e o termo embaixo. E aí eles passavam a palavra e aí a sala repetia o termo para poder ir se familiarizando com a fonética. Certo? Uhum. E aí o próximo, por favor. Isso, aqui, eu não sei nem se eles vão conseguir pôr aquele vídeo curtinho que eu trouxe. Não sei se vai dar certo. Ficou muito curioso esse trabalho que eles trouxeram, porque eles fizeram uma maquete da história do lobisomem. Então, nós vemos lá ao fundo a oca, com o papai e a mamãe índio, os irmãozinhos indinhos. Lá no fundo, atrás de um arbusto ali, tem o lobo, né? Sei. E aqui do lado, esse lago, a tartaruga, ela nada. Ele tem movimento. É a coisa mais bonitinha. Eles puseram as bolinhas ali, então puseram alguma bateria, alguma coisa embaixo, e essa maquete tinha movimento. O pessoal é muito criativo. Eles Se são... deixar, eles fazem coisas incríveis, né? E eu fiquei assim, foi muito gratificante, porque eles se dedicaram. Olha, porque deve ter dado trabalho fazer isso, né? Com certeza. Puseram as florzinhas, e aquelas florzinhas, elas eram em tecido. Elas eram em tecido. E lá no fundo, aquilo que eu falei que é um arbusto, na verdade, ele era uma fogueira. Então, só que ele acendia, puseram alguma coisa de pilha, alguma coisa, que aquilo tinha a cor amarelada, que era do fogo. Então, os alunos, eles são muito caprichosos. Olha, eu tenho um livro chamado O Eletronzinho. E ele é trabalhado nas escolas de crianças de 2 anos de idade para cima. Quando 2 anos, 3 anos que não estão alfabetizados, os professores leem e contam a história. Quando já pega o ensino fundamental 1, que eu ia na escola, eles faziam cada maquete, que eu ficava impressionado de ver como é. Eu falei assim, mas como, professora? Era só um livro, tá? Mas eles quiseram faziam maquete. Algumas delas fizeram fazer uma máquina de projeção, projetando. É impressionante se deixar os nossos jovens. Eles têm vontade de criar, não é? Tem. Eles não querem repetir, não querem copiar, eles querem criar. Sim. Ter a oportunidade de criar, né? E o que eu fiquei encantada com esse projeto foi exatamente isso, porque nós não fizemos nada engessado. Nós demos a proposta para eles e a diretriz, né? Olha, para essa disciplina você vai fazer assim, para essa... E nós queremos tudo interligado, conversando uma com a outra. A partir daí, a criatividade é de vocês. Então, foi muito gratificante. Pena que eu só pude trazer porque pouquinho, mas olha, ficou muito rico. Ficou, mas tem mais ainda. Acho que tem mais. Mas eu tive que fazer uma seleção dolorida, viu? Aqui, então, dentro da língua inglesa, isso. Então, além deles trabalharem o vocabulário da língua inglesa, o desafio foi eles fazerem a contação de história em inglês. Certo? Então, aqui, eles pegaram a história do Curupira e passaram para o inglês. Então...
E aí tiveram que contar a história Sim, em em inglês. inglês, Legal. total, né? Essa é a conversa da transdisciplinaridade. Muito. E aí, e a Senão não sala, tem conversa. Ué, não é? né? E essa Verdade. disciplina era a disciplina de técnicas de tradução. Então, eles tiveram que traduzir e contar para a sala de maneira que a sala entendesse. Uhum. Então, eles não usaram o idioma da língua portuguesa. Porque se você não usa o idioma para fazer esse tipo de coisa, fica algo que não interagiu, não teve sentido. Não é verdade? Você está usando só, você está mostrando exatamente assim. É interessante esse seu trabalho, professora, porque você mostra nisso, através da transdisciplinaridade, que o inglês, que o espanhol, que qualquer língua que for, ela tem que interagir e conversar com as outras. Total. Porque senão fica aquela que ela vai ter agora inglês. Não, nós vamos ter uma aula transdisciplinar de inglês. Aí muda, aí fica rico e grava as coisas e não esquece. Sim, é o que a gente espera, né? É a nossa proposta, né? Normalmente é assim. Eu me lembro de coisas que eu aprendi, porque aprendi vivenciando, porque aprendi porque estava legal, porque era alegre, porque era feliz, porque era divertido. A tendência é gravar toda coisa que se faz com alegria, com carinho, com disponibilidade, com motivação, que gera esse bem-estar. A possibilidade de você gravar, de você manter gravado, é muito maior do que simplesmente uma coisa que é falada solta. Ah, vou usar isso daqui onde? E aqui eles tiveram que usar, né? Eles precisaram usar porque tinha o conto da lenda do Curupira. E como que eu vou passar isso? Porque é muito fácil você ler lá em português. Tá, mas e aí? Que elementos eu tenho que pegar para passar esse folclore na língua inglesa? E como que eu vou contar para as pessoas de maneira que eles entendam? Nossa, ficou muito legal. Isso realmente. Aí sim, aprende a língua. Total. Aí literalmente você aprende a língua. Porque contar, é por isso que talvez fique tantos anos fazendo que ele repete. Que o brasileiro tem uma coisa que ele acha que ele tem que falar o inglês fluente, quando ele não fala nem o português fluente. Ele tem medo de errar. Medo de errar, muito medo. Erra. Corrige. O outro fala, é medo de errar. A professora sabe falar, ela vai me corrigir. Então, você pode, não é assim, a maioria dos nossos alunos tem medo de errar. E o que eu falo para eles, falo, gente, mas o laboratório é a sala de aula. É aqui que você vai errar. Ali que ele tem a oportunidade de errar, ele não quer errar. Né? E às vezes nem fala, nem tira dúvida, porque não quer errar. E eu sempre digo assim, eu falo, a possibilidade de você errar é onde você vai assimilar o conhecimento. Então, se exponha ao idioma. Fala, porque na hora que você verbaliza, você percebe que você falou errado e aí você consegue corrigir. Isso, você está ouvindo você também quando você está falando, né? Não é? Está ouvindo você, aí o colega vai dizer alguma coisa, o outro vai corrigir, mas isso é muito ainda... talvez, com esse trabalho que você fez, mostrando aos professores que estão nos assistindo, o inglês passa a ter uma outra conotação. O espanhol, o francês, qualquer língua que você for ter uma segunda língua. Porque tanto é que o jovem acaba tendo a necessidade de viajar para fora, porque ele vai interagir lá fora. Podem começar a interagir aqui. Total. Né? Através da transdisciplinaridade. Tem mais uma ainda, Maurício? Acho que tem, né? Se eu não me engano, se tinha mais uma imagem. Tá aí. Então, aqui foi, num dos grupos, eles fizeram uma vassoura com garrafa PET e ali os bonequinhos indígenas com garrafa de iogurte. E essa daí eu achei muito interessante também. Não foi linda? Então, eles contaram a lenda da Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia. Da Vitória Régia, e depois eles fizeram também a florzinha. A maquete, né? Aí eles fizeram a florzinha. Aí, olha que coisa olha mais que bem linda. Feito, caramba. Muito. Eles foram muito detalhistas. Nossa. E como é que saiu a lenda da Vitória Régia? Essa que eu não peguei o total, a cola. Não, só uma eu lembro que a indiazinha, ela sai na noite e ela vê a questão da lua. Essa eu não lembro. Lua refletida na água. Alguma coisa assim.
Essa foi a que eu realmente, e a não Vitória Regia é uma lembrei. flor muito bonita. E É e é linda. grande, né? É típica de lá, nossa. É. É Ai, que real. dó. Essa foi a que eu não Nós decorei. temos muita, muita, É, muita riqueza folclórica aí. é. Imagens acabou? Então tem mais uma, então vamos lá. Então, essa é a sala, né? Todo mundo ali. Então, essa de roxo aqui na frente é a professora Zoraide. Mais ao fundo, na segunda fileira, loira, é a professora Joyce. E nesse dia, a professora Lucimara não pôde estar presente. E eu estou aqui no canto de blusa amarela. Essa foi a equipe que participou Foi, a do sala trabalho. toda, a sala São toda. já professores ou não? Já, muitos deles já estão na sala de aula. Já estão. E aí, você vai dar uma palestra no Inovatec? Amanhã às 9h, lá na Faculdade de Santo André. Nós vamos fazer também essa proposta do meio ambiente e a sustentabilidade. Então, nós vamos fazer uma interpretação do filme Wall-E. Não sei se você chegou a assistir esse filme. Acho que não. É um Wall-E. robozinho. É um onde está o robozinho. Wall-E? Não, é um Eu robozinho sei, eu lembro que ele do robô. que ele está sozinho ele na é tão Terra. simpático, ele é tão afetivo, aquele robô. E ele tem a função de empacotar os lixos, né? Eu sei, eu lembro dele. É lindo o filme. Então, nós vamos fazer legal. essa conversa amanhã com a sala de aula. E aí tem mais, aí vai estar o Guto, né? O Guto vai estar lá com vocês. Sim. O Pitu, é isso? Sim, bastante gente Pitu lá. Leal vai estar lá. Foi hoje o dia todo e amanhã. Vai estar mais o Tiago Barbosa, se eu não me engano. Sim. Tiago Barbosa esteve aqui, o Guto teve, o Pitu teve, você. Né? Tá quase a equipe toda aqui, né? Sim, a Faculdade de Santo André está virando amiga. O Guto Leal, por exemplo, ele tem um grupo de inclusão, que ele é um cara, assim, extremamente voltado para essa questão da inclusão. Ele abraçou isso com muito carinho, com muito afeto. É um grupo que você sente-se incluído com eles. Sim, total. Sabe? Realmente você se sente ali que você está incluído. A mais do que incluído, é acolhido. Total, isso mesmo. Bom, professora, e aí? O que você espera do resultado dessa ação que vocês fizeram? Qual a próxima investida da transdisciplinaridade? Você sentiu a repercussão na faculdade? Se isso realmente, para outros professores, se interessaram a ponto de falar assim, puxa, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente recomenda muito isso, porque sai da zona de conforto, porque às vezes é muito prático. Você vai para a sala de aula, passa o seu conteúdo e pronto. Mas quando você envolve as outras disciplinas, quando você envolve outros professores, você até entrelaça o seu relacionamento com os professores, porque você fica sabendo também da disciplina do outro. Você vê como é gostoso as disciplinas elas terem esse entrelaçamento. E você vê como é produtivo o aluno sentir-se incluído nesse contexto. Porque ele vai ver que no cotidiano dele, tudo está realmente interligado. Então, o currículo ele não foi feito aleatório. Ele foi feito com base numa função de realmente trazer a realidade para a sala de aula. E aí você sente que o aluno tem esse olhar diferenciado, um olhar de complemento, um olhar de ligação um com o outro. Então, ele tira esse isolamento das disciplinas. E ele vê que realmente faz sentido e que trazer para a sala de aula esse contexto é produtivo. Em 1984, se eu não me engano, eu não lembro o nome da cidade em Portugal, se é Arrabida ou Arribida, não lembro direito o nome, deu-se o primeiro congresso de transdisciplinaridade. Agora já vem evoluindo, vários congressos, já deve estar aí, sei lá, no 10º tanto congresso de transdisciplinaridade. E naquela ocasião, em 1989, um pouco antes, 88, a Sociedade Brasileira de Eubiose, a qual eu pertenço, demonstra-lhe claramente, desde 1930, quando o professor Henrique José de Souza vem falando sobre essa questão, fica muito claro o que é a transdisciplinaridade, porque dentro do contexto da eubiose, você vê todas as 7 áreas do conhecimento conversando o tempo todo uma com a outra. A área de artes conversa com a área de política conversa com a área da mecânica, a área da mecânica conversa com a área da literatura.
E todas elas se conversam, mais ou menos assim. Uma está contida nas 6, na verdade são 8 áreas, a 8ª é a síntese. Um está contido nas 6 e as 6 está contido na 1. A 2 está contido de tal forma que ali eu comecei a ver a força e o impacto que tem, que ainda acho que está chegando, professor, de uma forma muito devagar ainda. De 84, né, sabe, até hoje, não vejo muito programa, muitos projetos nas universidades e nas escolas trabalhando, inclusive como você trabalhou esse daí na Faculdade de Santo André. Às vezes é questão disso mesmo, de ter esse olhar, né? De querer sair da zona de conforto, querer trazer uma experiência extra classe. Então, eu acredito que vai desenvolvendo mesmo nisso de uma forma produtiva para poder crescer cada vez mais. Realmente eu sinto isso, essa falta da compreensão do pessoal entender, se eles pegarem como modelo que você aplicou aí na Faculdade de Santo André, vai dar para o pessoal ter uma ideia realmente como funciona. Porque realmente é triste uma disciplina sozinha entrar na sala de aula, ela tem outros colegas e não se conversam. Aí nós estamos falando de inclusão, inclusive uma disciplina, a professora entrou, disciplina tal. Ele nem se atém, às vezes nem o professor de história não se atém a conhecer um pouco de geografia. E tem tudo a ver. E não se atém a conhecer um pouquinho, e falou assim, professor, eu estou pensando que a minha aula de geografia hoje, nós vamos falar do território da Amazonas, vamos dar um exercício para o professor de matemática para eles fazerem esse cálculo, certo? Bom, falei para você que o tempo voa, então já estamos quase no final do programa, eu vou pedir para você, você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais, manda o seu recado para o pessoal, para os nossos professores, para os nossos teleinternautas. Não, eu quero novamente agradecer, foi muito agradável estar aqui, compartilhando esse projeto, que é realmente uma proposta que nós queremos levar, né? Queremos multiplicar. E fiquei muito feliz com a proposta da diretora, das minhas colegas professoras e dos alunos. Então, eu senti que realmente, como o senhor disse, nós precisamos sair da zona de conforto e buscar experiência extra classe e levar para a sala de aula essa experiência de que o aluno tem essa condição, porque eles mostraram que eles têm condições de fazer muito mais do que simplesmente você passar o conteúdo e chega no final do bimestre e faz uma prova e no final de 4 anos tira o diploma. Sim. Não é isso. O aprendizado ele é uma viagem, né? E ele pode ser uma viagem prazerosa. Exatamente. E aí, gente, olha, a experiência foi dada, foi contado pela professora Lília, e que vocês, se quiserem entrar em contato com ela, apareceu lá o contato dela. Qualquer coisa, vocês vão colocar a Faculdade de Santo André, vocês entram em contato e vão procurar saber. Eu dou os parabéns para a professora Rosane, porque realmente, Rosana é um exemplo. Então, que se espalhe por toda a sua universidade, por toda a faculdade, realmente esse sentido da questão transdisciplinar, porque isso é que motiva. Eu não vejo uma outra forma de motivar. Por que algumas escolas estão saindo bem, estão avançando? Porque provavelmente esteja aplicando, talvez não na íntegra, mas pelo menos parcialmente a gente vê essa tentativa. Sim. Mas integral é a primeira vez que eu vejo um projeto desenvolvido dessa forma. E que ainda agora é interessante que se una todos os demais da escola, todas as disciplinas. Muito bom. Falando em disciplina, aí tem o Kids. Esse evento vai se dar lá no pavilhão, está escrito lá no seu nome, vai ser na Imigrantes. Eu vou estar lá fazendo uma palestra, vou falar sobre a matemática do amor, quando nas relações pais e filhos, 1 mais 1 não dá 2. Olha, que interessante. Aí, o pessoal que quiser, se inscreve, procura pelo site e se inscreva lá, participem. E aí, por hoje é só. Nós encerramos o nosso programa Missão Educar, agradecendo a professora Lília por estar aqui. E tem uma frase, que se não aparecer ali, eu quero dizer ela a você. É do professor Henrique José de Souza. Eu sempre gosto de terminar o programa com essa frase, tem outras maravilhosas dele, mas essa é especial. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. Porque a sabedoria, simplesmente por repetir a sabedoria, isso não significa nada.
Mas repeti-la com amor é diferente, porque o amor em si já é a própria sabedoria, e sem a atividade, sem a prática, não existe amor. Muito bom. Obrigado a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada.